aula do módulo EAD 03 sobre propagação de incertezas. Nas aulas anteriores, vocês aprenderam como quantificar e representar as incertezas de quantidades que podem ser medidas. Nessa aula, o nosso objetivo é um pouco diferente. Existem algumas grandezas que elas não podem ser medidas diretamente, mas podem ser determinadas a partir de outras medidas. Por exemplo, se nós queremos determinar a velocidade de um corpo com velocidade constante, nós precisamos medir uma determinada distância e o tempo que o corpo atravessa essa distância. Tá, vocês já aprenderam como determinar nos dois casos uma incerteza para a distância, uma incerteza para o tempo. O que nós não sabemos é como juntar essas duas incertezas para tentar calcular uma incerteza na velocidade. Ou seja, se há uma incerteza na medida da distância e uma incerteza na medida do tempo, certamente há uma incerteza na medida da velocidade, e é isso que nós vamos estudar, essa técnica que nós vamos aprender nesse módulo. Bom, pessoal, além das aulas anteriores, para essa aula nós precisamos de conceitos de cálculo, especificamente conceitos de derivadas. Os monitores da disciplina gravaram uma aula introdutória sobre derivadas parciais, que está bastante didática, bem instrutiva. Então eu recomendo que antes de começar essa aula, quem ainda não fez, que assista a aula introdutória sobre derivadas. Pode parar, ir lá assistir a aula e depois voltar. Ok? Bom, vamos começar definindo grandezas de entrada e grandezas de saída. Grandezas de entrada são grandezas que medimos diretamente, por exemplo, a distância e o intervalo de tempo. Grandezas de saída são grandezas que calculamos a partir de grandezas de entrada. No caso que nós mostramos, a velocidade. Um outro exemplo de velocidade que vai ser bastante útil no nosso laboratório é a velocidade, a medida da velocidade, a determinação da velocidade da esfera que atravessa o photogate. O photogate é um instrumento que nós temos no laboratório, vocês ainda não conhecem, tiveram pouco acesso ao laboratório, mas é esse aparelho aqui. Tá, o photogate, ele tem uma fonte de luz, um emissor de luz e um receptor de luz. E o photogate, ele é ligado num cronômetro, que nós chamamos de cronômetro inteligente, que monitora o estado desse feixe. Ou seja, quando o feixe é interrompido ou quando ele é reestabelecido, o cronômetro ele pode parar a contagem do tempo ou começar a contagem do tempo. Na medida da velocidade da esfera, nós vamos usar da seguinte forma. Quando a esfera, já com uma determinada velocidade, começa a interromper o feixe, o cronômetro é disparado. Ela vai demorar um determinado tempo t para atravessar, e quando ela deixar de interromper o feixe, o cronômetro é parado e nós temos a medida do intervalo de tempo. Depois, com um paquímetro, nós podemos determinar o diâmetro dessa esfera. Ok? Então, tendo o diâmetro da esfera e o tempo que ela leva para atravessar o feixe, nós conseguimos determinar a velocidade da esfera.
ok? Que vai ser o diâmetro dividido pelo tempo de passagem. Nesse exemplo, de novo, o diâmetro da esfera e o tempo para atravessar são as variáveis, são as grandezas de entrada, e a velocidade ela vai ser a grandeza de saída. Nós assumimos que essas grandezas são independentes. O que quer dizer? Que eu posso medir o diâmetro independente da medida do tempo, que é o que nós fizemos agora há pouco. Tá? O diâmetro ele é medido com o paquímetro, o tempo de obstrução é medido com o photogate e o cronômetro inteligente, e uma medida não interfere na outra. Essa condição ela vai ser muito importante para o que nós vamos fazer daqui para frente. Okay? Então vamos começar tentando determinar as fórmulas de propagação de incerteza, primeiro de uma maneira algébrica, o quanto for possível, e quando não for mais possível, nós vamos generalizar o conceito, e nesse momento é que nós vamos precisar das derivadas. Nós vamos determinar o comprimento de uma mesa que é maior do que a régua que nós temos. Então nós vamos fazer a medida com duas réguas, ou duas medidas com a mesma régua. Tá? Suponha que a gente tem uma régua aí de 80 centímetros e nós sabemos que o comprimento da mesa é maior do que isso. Então uma forma de fazer essa medição é marcar uma distância na mesa e fazer a medida duas vezes do começo da mesa até a marca e da marca até o final da mesa. Ok? Bom, esse é um experimentozinho que vocês podem fazer na casa de vocês também. Então, agora que estamos todos em casa, nesse distanciamento social, pode servir até de distração para a família e vai ser útil para o que a gente vai fazer. Se você tiver uma mesa aí, você pode medir, mesmo que você não tenha uma régua de 80 centímetros, uma régua de 30, 40, pode fazer também, só fazer mais marcas na mesa. E se sua mesa for redonda? Mede o diâmetro da mesa. Mas vai ser bem interessante daqui a pouco. Ok? Então vamos lá. Então suponha que cada pessoa da sua família vai fazer uma medida. Então todo mundo fez a primeira medida. E depois que vocês calcularam todas as fontes de incerteza, medidas repetidas, leitura, vocês obtiveram um valor de 65,3 mais ou menos 0,2 centímetros. O mesmo procedimento para a segunda medida. Todo mundo fez a medida, fizeram uma média, desvio padrão, consideraram a leitura da régua e todas as fontes de incerteza que vocês conseguiram pensar, e obtiveram um valor de 27,8 mais ou menos 0,2 centímetros. Ok? Tudo isso vocês aprenderam nas aulas anteriores. Agora o próximo passo, eu preciso calcular o comprimento da mesa. Tá? Para calcular o comprimento é fácil, eu pego os valores médios, somo e eu tenho 93,1 centímetros. Agora, se eu pegasse as medidas de cada pessoa que fez uma medição, eu obteria o mesmo valor, 93,1? Provavelmente não. Provavelmente nós teríamos uma variação em torno de 93,1, mas com uma certa incerteza. Qual seria essa incerteza? Okay, vamos ver como é que a gente calcula isso de uma forma, nesse caso da soma, nós conseguimos calcular de uma forma algébrica. Tá? Então, primeiro, vamos lembrar a nossa situação. Nós estamos fazendo medidas repetidas. Então, por exemplo, a medida A. Nós fizemos N medidas de A. Então, são N medidas independentes da mesma quantidade. Como
já vimos nas aulas anteriores, essa quantidade, não ficou muito bonito aqui, mas tudo bem, essa quantidade é representada pela função gaussiana, pela função normal. Tá, então fiz lá várias medidas, eu vou ter um valor médio e um desvio padrão sigma A. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Se eu juntar todas as medidas numa tabela, eu consigo calcular a média. E como eu tenho uma distribuição gaussiana, eu calculo o desvio padrão, que é o somatório das diferenças entre o valor da média e o valor de cada ponto. E eu obtenho o 0,14 centímetros, aqui eu só estou contando as medidas repetidas. Com a régua B, com a medida B, a situação é exatamente a mesma. Eu tenho várias medidas, eu consigo calcular uma média e consigo calcular um desvio padrão. Eu poderia pegar para cada uma das pessoas que fez a medida, a pessoa 1, e somar a entrada 1 na tabela de A com a entrada 1 na tabela de B, a entrada 2 com a entrada 2, e obter valores diferentes, vários valores de comprimento L, um valor para cada pessoa, e dessa forma eu conseguiria também estimar uma incerteza, uma média e uma incerteza, usando o desvio padrão, de novo, só devido às medições repetidas. Okay? O nosso objetivo, porém, é a partir da medida A e da medida B, da incerteza de A e da incerteza de B, inferir a incerteza em L. Okay? Muito bem, é o que nós vamos tentar fazer a partir do próximo slide. Tá, então, para começar, de novo, a gente começa do desvio padrão, que como nós já vimos em outras aulas, como vocês já viram em outras aulas, vai ser a somatória das diferenças ao quadrado dividido por n menos 1. E essa diferença a gente pode escrever como sendo ΔI. Então, dessa forma, nós podemos dizer que cada valor individual, cada medida individual aí, ela vai ser representada pela média mais um ΔI, que pode ser negativo ou positivo, dependendo se o valor aí é menor ou maior do que a média. Ok? Nós podemos escrever isso desse jeito. Tem igual probabilidade de ser positivo ou negativo em relação à média. E o mesmo vai valer para B e para L. Eu tenho o desvio padrão, que é a somatória, no caso de B, somatório dos ΔBs ao quadrado sobre n menos 1, e de L, que é o somatório de ΔL ao quadrado sobre n menos 1. E cada valor individual eu posso escrever da mesma forma, como sendo um valor médio mais uma variação que pode ser positiva ou negativa, que é a diferença entre ele e o valor médio. E o mesmo vale para L. Okay? Muito bem. Agora eu sei que cada valor de L é a soma de A e B. Se eu fizer essa soma, o que a gente vai ter? Olha, se eu fizer L igual a A mais BI, a gente vai ter um A médio mais um B médio e um delta AI mais um delta de BI. Dessa forma, e nós podemos relacionar as quantidades, o A médio mais o B médio, ele vai ser
o L médio, e o ΔL ele vai ser igual ao ΔA mais o ΔB. Ok? Muito bem. Dessa forma aqui. E agora nós podemos, para tentar relacionar, o que a gente quer relacionar são as incertezas. Então nós podemos, por exemplo, usar essa fórmula aqui do σL, substituindo o ΔL por ΔA mais ΔB. Vamos lá, ΔL é igual a ΔA mais ΔB. Substituindo, a gente pega o desvio padrão ao quadrado, tá? Pela fórmula 1 sobre n menos 1, vezes o somatório de ΔL ao quadrado, que vai ser igual a n menos 1, vezes o somatório de ΔA1 mais ΔI mais ΔBI ao quadrado. Abrindo esse somatório, tá, a gente vai ter o ΔA ao quadrado mais o ΔB ao quadrado, mais duas vezes ΔA ΔB. Esse somatório da soma, digamos que a soma dos somatórios, então nós podemos abrir o somatório de ΔI ao quadrado mais o somatório de ΔBI ao quadrado mais duas vezes somatório de ΔAI ΔBI. Muito bem. Agora, olha para esse somatório. A gente tem uma particularidade. Como a gente disse agora há pouco, os deltas eles podem ser tanto positivos quanto negativos, dependendo se o valor de A é menor ou maior do que a média. Okay? Então, se eu somar todos os valores, como eles têm a mesma probabilidade de ser positivos e negativos, esse somatório vai ter a mesma quantidade de valores positivos e negativos, e se eu tiver um número suficientemente grande de valores, esse termo vai se anular. Os valores positivos vão anular os valores negativos. Okay? E numa primeira aproximação, eu fico só com esses dois termos, somatório de ΔA ao quadrado mais somatório de ΔB ao quadrado. Agora vamos olhar para esses valores. Olha só, somatório de ΔA ao quadrado sobre n menos 1 é justamente o desvio padrão ao quadrado de A. O somatório de B ao quadrado sobre n menos 1 é justamente o desvio padrão de B ao quadrado. E aí nós conseguimos encontrar a relação entre os desvios padrões de A, de B e de L da soma. Ok? Muito bem. Eu posso ainda dividir esse valor por n. Se eu divido por n, o que eu estou encontrando vai ser a incerteza padrão ou o desvio padrão da média, que é o valor que acompanha o valor médio quando nós expressamos os resultados das nossas medições. Okay? Então, dividindo por n, nós chegamos em o L ao quadrado igual o A ao quadrado mais o B ao quadrado, que é a fórmula de propagação de incertezas da soma. Então, conhecendo a incerteza em A e conhecendo a incerteza em B, eu determino a incerteza em L. E se você tivesse precisado fazer mais medidas de mais régua, sua régua em vez de ter 80 centímetros, tem 30 centímetros, você precisou fazer 4 medidas. Tudo bem, se você tivesse as medidas A, B, C e D, essa fórmula continuaria valendo, sendo o C ao quadrado mais o D ao quadrado. Então, sempre que você tiver uma soma, você pode usar essa fórmula de propagação de incertezas. Então, vamos ver como é que fica
no nosso caso? Tá, para essa fórmula a gente só precisa conhecer o valor da incerteza. Vamos notar uma coisa interessante da gente olhar agora, é que como nós estamos somando duas quantidades, elas têm que ter as mesmas unidades, então nós podemos comparar diretamente essas quantidades. Ok? Vamos ver como é que fica. Então, no nosso caso, a gente tem o L ao quadrado, vai ser igual a 0,2 centímetros ao quadrado mais 0,2 centímetros ao quadrado. Então aqui o L vai ser igual a 0,08 centímetros quadrados, o L ao quadrado, e tirando a raiz, o L é igual a 0,28 centímetros. Ok? Mas nós queremos expressar, como nós aprendemos nas aulas anteriores, a nossa incerteza com um algarismo significativo, que nesse caso vai ser 0,3 centímetros. Nós arredondamos 0,28 para 0,3 centímetros. E o resultado final, quando nós formos expressar qual que é o comprimento da mesa, vai ser L igual a 91,3 mais ou menos 0,3 centímetros. Okay? E uma observação, que a incerteza da soma é maior que as incertezas das grandezas medidas. Olha, nesse caso aqui nós medimos 0,2 centímetros e 0,2 centímetros, e a incerteza combinada ela nunca vai ser menor do que a incerteza de cada uma das medidas, que foi o que nós obtivemos agora. Ok, então vamos passar para um outro exemplo, que é a incerteza da área do tampo da mesa. Então agora, em vez de uma soma, nós vamos avaliar uma multiplicação. Então vamos voltar para a nossa mesa. Tá, a gente já fez uma medida, aqui a gente pegou uma mesa menor para ficar mais fácil, mas se você já fez a medida de um dos lados da mesa, você pode aproveitar essa medida e fazer a conta, faz a mesma medida do outro lado e faz a conta também. Então vamos lá, a gente fez a medida de um lado da mesa, resultou em 60,3 mais ou menos 0,2 centímetros. Fizemos a medida do outro lado da mesa, que deu 30,6 mais ou menos 0,2 centímetros. Como eu disse, qualquer uma dessas grandezas, por exemplo, o x, ela pode ser o resultado que a gente obteve anteriormente, poderia ter sido o resultado que a gente obteve anteriormente. Então, na incerteza, a gente já consideraria a incerteza que nós achamos pela propagação, pela fórmula de propagação. Ok? Então, muito bem. Nós temos o x e o y, e a gente vai calcular a área da mesa. Então, fazendo a conta, a área dessa mesa, ela dá 60,3 vezes 30,6, 1.845 centímetros quadrados. Tá, esse é o valor que a gente faz a conta. Mas aqui vem um aspecto que a gente tem que levar em conta, é a forma como nós expressamos as grandezas. Por exemplo, você diz que a área da sua mesa é 1.845 centímetros quadrados, as pessoas não vão ter muito uma noção do que isso significa. Tá? Num primeiro momento, eles vão achar que a sua mesa é muito grande. Tá? Então, nesse caso, é mais conveniente nós expressarmos a nossa área em metros quadrados ao invés de centímetros quadrados.
que nesse caso fica 0,1845 metros quadrados. Muito bem. E qual que é a certeza associada com a área? De novo, nós vamos usar o mesmo método. Então vamos lembrar que cada medição xi ela pode ser expressa como o valor médio de x mais um ΔX, que pode ser positivo ou negativo. A mesma coisa para o yi, um y médio mais uma incerteza em y, que pode ser positiva ou negativa. Tá? Então, indo para frente, se eu fizer o produto, tá? A área vai ser uma área média, cada valor de área vai ser uma área média mais um ΔI. Se eu somar os dois valores, o xi e o yi, nós vamos obter essa quantidade. Aqui, x médio, y médio. Então, nós já sabemos que isso aqui vai ser a nossa área média. Todo o resto é a nossa incerteza. Então, x médio, delta de yi, mais um y médio, delta de xi, mais um delta de xi, delta de yi. Pegando os valores para a gente fazer uma comparação, vamos ver o que a gente tem com as nossas medidas. Por exemplo, esse termo aqui, olha, esse x médio, que é o x médio vezes delta yi. Se nós fizermos a conta, esse termo aqui vai ser 60,3 vezes 0,2 e é 12,06 centímetros quadrados. Esse outro valor ele vai ser 30,6 vezes 0,2, 6,12 centímetros quadrados. Já esse outro termo, ΔX vezes ΔY, vai ser 0,2 vezes 0,2, vai ter 0,04 centímetros quadrados. E quando eu faço a soma, o termo ΔX, ΔY, ele é muito menor do que os outros termos. Ele vai influenciar muito pouco nessa soma. Então, em geral, nós esperamos que as nossas incertezas sejam bem menores do que os valores que nós estamos medindo. E, numa aproximação, nós podemos considerar também que esse valor é muito menor do que os outros e aproximá-lo por zero. Ok? Muito bem. Então, quando nós isolamos as duas quantidades, a área média é o x médio e o y médio, e o delta aí vai ser o x médio, delta yi mais y médio, delta xi, e colocando na fórmula do desvio padrão, como nós fizemos anteriormente, nós vamos ter o x médio, delta de yi mais y médio, delta de xi ao quadrado. Abrindo essas quantidades, vai ter o x ao quadrado, delta de y quadrado, delta de xi ao quadrado, e depois 2xy, delta de xi, yi. Já apareceu aqui o zero. Esse termo ele vai tender a zero pelo mesmo motivo que nós usamos quando fizemos a conta para a incerteza da soma. Ou seja, o somatório dessa soma vai ser a soma dos somatórios. Então, eu tenho um somatório aqui, um somatório aqui. Nesse termo, 2x médio, y médio, delta xi, delta yi. Delta x e delta y podem ter valores positivos e negativos com igual probabilidade. Então, para um número grande de medidas, esses termos tendem a se cancelar mutuamente e esse pedaço da conta vai tender a zero. Sobra para a gente só essa
primeira parte. E quando nós agrupamos, olha, vamos ver o que acontece. O x médio é um valor constante. Ele é o mesmo para toda a distribuição. Eu posso tirar do somatório. Eu vou ficar aqui com um somatório de ΔYi sobre n-1, que é a mesma coisa. O x médio, o y médio ao quadrado, eu posso tirar do somatório. Eu vou ficar com o somatório de ΔXi sobre n-1. E esses dois termos aqui, esse aqui vai ser o sigma y, fizer o somatório, ao quadrado. Esse aqui vai ser o sigma x ao quadrado. Quando eu juntar, e eu chego nessa expressão que relaciona o desvio padrão da área com os desvios padrões dos comprimentos e com os próprios comprimentos. Então, nesse caso, é muito interessante eu fazer uma outra operação, que é dividir tudo pela área. Se eu divido tudo pela área, olha só, eu divido aqui por a ao quadrado, aqui por x quadrado, y quadrado, aqui por x quadrado, y quadrado vai embora, x quadrado vai embora, e eu obtenho esta fórmula que relaciona a incerteza percentual ou incerteza relativa, sigma A sobre A, com a incerteza relativa de x e a incerteza relativa de y. Ok? E se eu dividir de novo por n, eu obtenho a mesma relação para a incerteza padrão ou para o desvio padrão da média. De novo, como foi no caso da soma, se eu tivesse mais termos multiplicando, se fosse x vezes y vezes z vezes w, eu somaria termos nessa fórmula da mesma forma. Ficaria o x sobre x ao quadrado, mais o y sobre y ao quadrado, mais o z sobre z ao quadrado, mais o w sobre w ao quadrado. Ok? Bom, então vamos voltar lá para a nossa fórmula. Então, os valores que a gente tem, só para lembrar, era o x igual a 60,3, mais ou menos 0,2 centímetros, o y igual 30,6 mais ou menos 0,2 centímetros, e a área igual 0,1845 metros quadrados. Muito bem, então vamos calcular a incerteza padrão relativa da área. O A sobre A, ele vai ser igual a raiz de o x sobre x, então 0,2 centímetros sobre 60,3 centímetros ao quadrado, mais 0,2 centímetros sobre 30,6 centímetros ao quadrado, tudo na raiz. Agora notem, isso é uma vantagem de nós trabalharmos com a incerteza relativa, é que eu corto as unidades. Então a incerteza relativa, ela não tem unidade. Ela é um valor percentual, por exemplo. Nesse caso, nossa, olha, fazendo a conta, o A sobre A vai resultar em 0,007, não tem unidade mesmo, que é igual a 0,7%. E daí eu consigo calcular o valor de U. Eu conheço a área, então a incerteza da área vai ser o 0,1845 metros quadrados vezes 0,7%,
que vai dar, deixa eu ver aqui quanto que vai dar, 0,0014 metros quadrados, com um algarismo significativo, 0,001 metros quadrados, e o valor da minha área vai ser 0,18. Veja como a minha incerteza está na terceira casa, o valor da minha grandeza vai só até essa terceira casa também. Então, arredondando, fica 0,185, mais ou menos 0,001 metro quadrado. E essa é a área da minha mesa com a incerteza. Ok? Muito bem. Então, isso é o que nós conseguimos fazer de forma algébrica. Da qualquer outra fórmula, inclusive para calcular a área da mesa redonda, nós vamos precisar generalizar o conceito de propagação de incertezas. Muito bem, vamos para o caso geral. No caso geral, a gente considera uma função de x, tá, onde x é a grandeza de entrada e f é a grandeza de saída. Então, para quem tem a mesa redonda e fez a medição do diâmetro, a gente vai saber que a área vai ser dada em relação do diâmetro, ou em função do diâmetro, como πd² sobre 4. Então, nessa função, o a é o f, corresponde à função, e o d é a grandeza de entrada, o a a grandeza de saída. Ok? Vamos usar isso como exemplo. Então, uma função de uma variável para nós fazermos a propagação de incertezas do x para o f. Ok? Então, eu tenho o x como sendo uma média, mais ou menos um desvio, e o f como sendo uma média mais ou menos um desvio. Porque se eu representasse isso graficamente, tá, de novo, supondo que eu tenho que as minhas quantidades podem ser representadas por uma distribuição gaussiana, a gente poderia representar dessa forma aqui. Então, eu tenho o x médio, que ele é levado através da função num f médio, e se eu olhar a situação perto do x médio, eu vou notar que a forma como essa incerteza ela é propagada do x para o f, ele vai depender da inclinação da função nas proximidades daquele ponto. Tá, aqui o desenho está um pouco exagerado, tá, mas num caso que a gente quer, nós teríamos essa diferença mais próxima. Então, nós podemos aproximar esse pedaço da função por uma reta, tá? E aí projetar a função ou a incerteza de x na incerteza da função. Então, nós teríamos essa relação. Tá? O 2σx ele vai levar em 2σf. E aí nós podemos representar, por exemplo, a inclinação dessa reta como sendo 2σf sobre 2σx. E aqui entra o cálculo. Se eu diminuir a distância de tal forma que o σx seja muito pequeno, o muito pequeno aqui seria ser muito menor do que o valor médio de x, esses valores vão se aproximar, o sigma vai ser muito pequeno, e a inclinação da reta nesse ponto ela pode ser calculada a partir da derivada. A derivada de x calculada em x igual a x médio.
tá? Na condição que nós falamos há pouco, sigma x sobre x médio ser muito menor do que 1, nós conseguimos relacionar os dois desvios padrões através da derivada. Tá? De novo, a derivada calculada em x igual a x médio. E nós podemos encontrar a forma de propagação para qualquer função f de uma variável nesse caso. Tá? Um detalhe aqui é que a derivada ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Tá? Mas para a gente o que interessa é o valor absoluto, é o tamanho dessa variação. Então, normalmente nós tomamos o módulo, que é elevar ao quadrado e depois tirar a raiz. Ok? Então, isso vale por uma função de uma variável. Bom, vamos usar como exemplo para essa propagação a propagação para a área do círculo. Quem tem a mesa redonda fez a medida do diâmetro, e obteve lá um valor, por exemplo, pegar um valor que nós já estamos usando, de 60,3, mais ou menos 0,2 centímetros. Tá? Com esse resultado, você pode usar o valor médio e calcular a área, πd quadrado sobre 4, e o valor obtido de 2.856 centímetros quadrados, que é um valor muito grande, é um número muito grande. Então a gente não tem compreensão do que significa isso quando nós estamos falando de uma mesa, e é mais conveniente nós mudarmos a unidade, por exemplo, para metros quadrados, que nesse caso vai ficar 0,2856 metros quadrados. Ok? Muito bem, então nós já temos o valor de A. Agora nós vamos usar a fórmula que acabamos de aprender para determinar a incerteza da área, sabendo a incerteza de D. Então, no nosso caso, a função, a grandeza de saída é a área, a grandeza de entrada é o D, o diâmetro da mesa. Logo, a fórmula vai ser a derivada em relação a D da área vezes o D. Isso aqui vai ser igual a derivada em relação a D de π d quadrado sobre 4 vezes o D, que vai ser igual a π sobre 4 vezes a derivada em relação a D de D quadrado vezes o D, e a derivada de 2 quadrados, pela regra do tombo, vai ser 2D elevado a 2 menos 1, que é igual a π sobre 4 vezes 2D o D, e a incerteza na área vai ser π D sobre 2 vezes o D. Esse é um caso que também vale a pena nós calcularmos a incerteza relativa. Se nós dividirmos os dois lados pela área, o A sobre A é igual a π D sobre 2 sobre π D quadrado sobre 4 o D, que é igual a 2 vezes o D sobre D. Tá, de novo, essa fórmula é muito conveniente para a gente, porque nós estamos trabalhando com quantidades
relativas. Então vamos fazer aqui a conta da incerteza relativa. Então vai ser 2 vezes o valor de UD, que é 0,2 centímetros, dividido pelo valor de D, que é 60,3 centímetros. Novamente, as unidades se cancelam e esse valor resulta em 0,07 ou 0,7%, querendo dizer que a incerteza da área é 0,7% do valor da área. Sabendo disso, nós podemos calcular a incerteza como sendo o valor calculado da área, 0,2856 metros quadrados, vezes 0,007, que resulta no valor já arredondado para um algarismo significativo de 0,02 metros quadrados. Como o algarismo significativo está na terceira casa decimal, nós precisamos arredondar o nosso resultado, a nossa área, para a terceira casa decimal também. Então o valor final da área vai ser 0,286 mais ou menos 0,002 metros quadrados. Então esse foi um exemplo de como nós podemos usar a fórmula de incerteza para calcular a incerteza da área da mesa redonda. Então agora quem tem uma mesa redonda em casa também consegue calcular a área com incerteza. Para o exemplo mais geral, que é o caso de nós termos uma função de mais de uma variável. Então, vamos começar com 2 variáveis. Aqui nesse caso, as grandezas de entrada são x e y, e a grandeza de saída é a função f. Tá? Nesse caso, em relação ao anterior, nós vamos ter que considerar a variação da função em relação às 2 variáveis e como elas afetam f. Tá? Lembrando lá do primeiro caso com uma variável, o que nós fizemos foi uma coisa desse tipo aqui. Se f igual a f de x, fizemos a variação de f em relação a x, pegando o módulo, vezes o sigma de x ao quadrado. Quando nós temos mais uma variável, o que nós vamos fazer, sem demonstração, a demonstração está além dos nossos conhecimentos atuais, vai ser somar uma contribuição para a incerteza da variável y. Então, se em vez de x eu tenho xy, eu vou somar essa variação e aí eu consigo calcular a variação de f, levando em conta a contribuição da variação de x com a variação de y. E o que muda nessa fórmula é que em vez de eu ter uma derivada total, eu vou ter uma derivada parcial. Ou seja, nesse primeiro termo eu considero que y é constante e vejo só a variação em relação a x. Nesse segundo termo eu considero que x é constante e considero só a variação em relação a y. Que é essa fórmula, ela é uma fórmula que ela vai ser válida se x e y forem variáveis independentes, ou seja, elas forem medidas de forma independente, como no caso da velocidade, que nós vimos agora há pouco. E se eu tiver outras variáveis, z, por exemplo, zw, eu somo essas contribuições nessa fórmula. Então, se eu tivesse um f de x, y e z, por exemplo, eu somaria aqui mais
um del f, del z ao quadrado, sigma z ao quadrado e assim por diante. Então isso é válido para x e y independentes e z, se eu tiver z, independentes. E ela vai ser avaliada nos valores médios, como nós temos feito até agora. Então vamos voltar para o exemplo da área, que nós fizemos de forma algébrica. Vamos usar o cálculo para fazer esse exemplo. Então a primeira coisa, a função é a área, as variáveis são x e y, então nós precisamos calcular as derivadas parciais. Vamos calcular uma delas? Vamos fazer a derivada da área, x e y, em relação a x. Nesse caso, y é constante, sai da derivada. Ficamos com a derivada de x em relação a x, que é 1. Isso aqui é igual a y avaliado no valor médio. Aqui nós temos a mesma coisa para outra derivada parcial, x médio. E quando nós colocamos na fórmula, nós vamos obter a relação entre a incerteza na área e a incerteza em x e y, que é o que nós já obtivemos anteriormente, só que agora de uma forma bem mais direta. E de novo nós podemos dividir pela área, depois dividir pelo n para obter a incerteza padrão. Ok? Então esse é um exemplo simples de uma quantidade que nós já havíamos calculado de uma outra forma. Vamos ver outros exemplos. Então, um exemplo interessante é a incerteza da média. Então, vamos considerar a média de n medições, vai ser x1 mais x2, mais x3, mais x4, mais xn, dividido por n. Então, aqui vamos ver alguns detalhes antes de começar a fazer a conta. É que essas medidas são independentes. Tá? O valor de x1, de x2, de xn eles são independentes porque foram feitas de maneira independentes. Porém, elas são medidas da mesma grandeza. Então, esperamos que elas se distribuam numa gaussiana com o valor médio x médio e todas elas obedeçam a um desvio padrão sigma. Tá? Então isso é importante para o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vamos fazer a fórmula da incerteza para esse caso. Olha lá, a gente tem n variáveis. Então o desvio padrão ao quadrado vai ser o desvio padrão ao quadrado de x1, vezes a derivada em relação a x1, x2 a derivada em relação a x2 e assim por diante. Agora vamos notar uma coisa nessas derivadas, essas derivadas parciais. Vamos fazer aqui só a primeira derivada, a derivada de x médio em relação a x1. Tá? Então n é constante, vai ser a derivada em relação a x1, x1 mais x2 mais xn. E veja, a derivada em relação a x1 de x1 é 1. As outras derivadas todas vão resultar em zero, porque como são variáveis independentes, o x2, a medida de x2 não dependeu de x1, a derivada de x2 em relação a x1 vai ser zero, e o que vai sobrar aqui vai ser o 1 sobre n. E se eu fizer a mesma coisa com todas as variáveis, fizer a derivada em relação a x2, a x3, a x4, a xn, eu vou obter exatamente a mesma coisa, porque só uma das variáveis vai ter a dependência da variável que eu estou derivando. Então eu vou ter essa conta aqui, todas as minhas derivadas vão resultar em 1 sobre n.
E a outra situação é que todas elas pertencem à mesma distribuição, de forma que eu posso considerar o mesmo desvio padrão para todos. Então, quando eu faço essa soma, todos os termos são iguais, eu tenho n termos, então o resultado vai ser n vezes cada um desses termos. Isso aqui é igual ao σx ao quadrado, e quando eu faço a conta eu obtenho um resultado que nós estamos usando até agora, que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, que é o desvio padrão da média, ou a incerteza padrão, é o desvio padrão da distribuição, dividido pela raiz de n. Na verdade, a gente está fazendo a conta ao quadrado, né? Então, σx média ao quadrado vai ser igual a σ ao quadrado sobre n, que é um resultado que nós já conhecíamos anteriormente. Então, vamos voltar lá para a nossa esfera. Agora nós conseguimos calcular. Vamos supor que nós medimos com o paquímetro a nossa esfera que passou pelo photogate, 19 mais ou menos 0,02 milímetros de diâmetro e um tempo de 0,095 mais ou menos 0,00003 segundos medido no photogate, cronômetro inteligente acoplado ao photogate. A função que nós temos é o V igual a D dividido por T, onde o V, sendo uma função de D e T, nós temos que o D e o T são as grandezas de entrada e o V é a grandeza de saída. Tá? Bom, pessoal, um bom exercício agora seria vocês tentarem fazer essa conta. Tá? Então, deem uma pausa no vídeo, façam a conta, depois retornem para ver a resolução. Ok? Muito bem. Então, vamos lá? A fórmula de propagação de incertezas nesse caso, como V depende de D e de T, ele vai ter um termo que é a variação em relação a D, um termo que é a variação em relação a T, o D e tem, o T ele tem. Fazendo as derivadas, então a primeira derivada de V em relação a D, a gente vai ter que 1 sobre T é constante, a derivada de D em relação a D é igual a 1, e a derivada parcial de V em relação a D é igual a 1 sobre T. A outra derivada é interessante a gente fazer aqui, que é a derivada em relação a T de D sobre T. Tá? Nesse caso, o D é constante, então vai ser D vezes a derivada em relação a T, derivada parcial em relação a T. 1 sobre T, vamos escrever como T a menos 1. E usando a regra do tombo, isso aqui vai ser menos 1, T elevado a menos 2, que é menos D sobre T quadrado, calculado, avaliado no valor médio, que é o que foi obtido aqui. Aqui faltou um menos. Muito bem. Então, fazendo a conta, então nós obtemos esse valor, e daqui para cá, nós poderíamos ter dividido pela velocidade ao quadrado, que é para ter a medida relativa. Tá? Mas a gente pode também fazer um truque algébrico. Tá? Nesse primeiro termo, multiplicar por D sobre D. No segundo termo, a gente diz que T quadrado é igual a T vezes T. E nós vamos achar, nos dois casos, o V0, o D sobre T. Tá? E daí nós vamos encontrar a fórmula que nós já conhecíamos. Nós já tínhamos visto no caso da multiplicação, que é da incerteza relativa. A incerteza relativa da função igual à soma das incertezas relativas das variáveis, das grandezas de entrada.
Vejam que é a mesma fórmula para multiplicação e para divisão. Tá? Tudo bem? Então, fazendo a conta, que os dois têm pesos iguais, contribuindo da mesma forma. Fazendo a conta, nós chegamos numa incerteza de 0,02 metros por segundo. Tá? A velocidade a gente calcula como sendo 0,2 metros por segundo. E com um algarismo significativo na incerteza, o valor de V0 é dado dessa forma. Muito bem, então agora a gente já saberemos o que fazer quando encontrarmos essa situação no laboratório. Um outro exemplo, que é a propagação de incertezas do volume do cilindro. Tá? Esse também vai ter um aspecto interessante que a gente discute daqui a pouco, mas eu vou também pedir para vocês pararem o vídeo, fazerem a conta, tá? Antes de eu falar qualquer coisa, já para o vídeo e faz a conta da incerteza do volume quando você mede a altura e o raio do cilindro. Muito bem. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos ter? As grandezas de entrada são L e R, a grandeza de saída é o V. A nossa fórmula de propagação de incerteza, então, tem que levar em conta a variação em L e R. Fazendo as derivadas, a derivada de V em relação a L, o R quadrado é constante, então vai ficar πr quadrado, e a derivada em relação a R, o L é constante, então vai ficar 2π L R, calculado, avaliado no valor médio. Tá? Então, nós fazemos de novo, nós podemos dividir pelo volume ao quadrado. Dividindo pelo volume ao quadrado, nós vamos chegar numa fórmula de incerteza relativa, que é muito parecida com as que a gente obteve agora há pouco, mas olha o detalhe. A gente tem um número 2 multiplicado aqui para o termo que estava elevado ao quadrado. Então, o que a gente pode observar é que esse termo, quando nós fizermos a soma, ele vai ser mais importante, porque eu vou multiplicar por 4 na soma. Então, esse termo ele tem um peso 4 vezes maior nessa soma dos quadrados. Ou seja, a medida de R ela vai ser mais sensível, ela vai propagar um erro maior para o volume do meu cilindro. Tá? Então, vamos lá fazendo a conta. Com esses valores, tá? As duas incertezas relativas são iguais. Tá? Se você observar essa razão da incerteza pelo valor, vai ser igual nos dois casos, mas como a gente viu, é essa incerteza aqui que vai dominar, que vai ser mais importante na nossa conta. Tá bom? Então vocês podem fazer a conta também, dá uma paradinha, faz a conta, vê se consegue fazer tudo certinho, depois volta e acompanha o resultado. Tá? Então a primeira coisa, a gente calcula o volume em milímetros cúbicos. Tá? Fizemos a conta. O cálculo da incerteza do volume a gente faz pela incerteza relativa, que nós calculamos no slide anterior. Tá? E calculada a incerteza relativa, nós multiplicamos pelo valor médio. Substituindo os valores, nós vamos chegar em 11,24 milímetros cúbicos. E aí, só para mostrar como é que vai ficar, com um algarismo significativo, tá? O algarismo mais significativo que está na dezena, então nós temos que arredondar para a dezena, e todo o resto também arredondar para a dezena, e aí o nosso resultado final vai ser 0,10, mais ou menos 0,01 vezes 10 a terceira milímetros ao cubo. Ok?
Muito bem, agora tem uma aula prática que nós havíamos proposto pensando nas aulas no laboratório. Tá? Mas ainda assim nós podemos fazer, vocês podem fazer em casa, tá? Uma maneira de passar o tempo, se divertir um pouquinho e ao mesmo tempo aprender um pouco mais da matéria. Tá? Então aqui a gente quer determinar o volume de uma esfera de aço. Pouco provável que você tenha uma esfera de aço em casa. Se tiver, ótimo, use a esfera de aço. Se não, você pode usar qualquer objeto que tenha uma densidade maior do que a água, a gente vai querer que ele afunde na água, e que você consiga calcular o volume de uma maneira mais ou menos trivial. Tá? Então, se tiver uma chapinha de metal, alguma coisa assim, você consegue fazer essa conta. Pode fazer as medidas com a régua, que a incerteza vai ficar grande, mas não tem problema. Tá? Aqui a gente pede para usar um paquímetro. Também acho pouco provável que você tenha um paquímetro em casa. Pode usar a régua se você quiser. Tá? No caso da esfera, seria o volume, você teria que calcular a incerteza associada. Tá? Então, na primeira etapa, você calcularia o volume fazendo as medidas diretamente do objeto que você tem. Numa segunda etapa, a gente sugeriu para usar uma proveta, que também é pouco provável que você tenha na sua casa uma proveta. Se você tiver, ótimo, mas é pouco provável que você tenha na sua casa. Eu, por exemplo, tenho nada disso em casa. Nem a esfera de aço, nem o paquímetro, nem a proveta. Tá? Mas você pode usar um daqueles copos medidores que tem em quase todas as cozinhas, tá? E calcular o volume do objeto que você usou pelo deslocamento de água. Tá? Aí você só vai ter que tomar o cuidado de usar um objeto que seja grande o suficiente para você conseguir perceber o deslocamento no seu copo. Tá? E aí você vai fazer a medida direto aqui no volume. Então você vai usar aquelas funções de densidade de probabilidade que você aprendeu lá nas outras aulas. Ok? Muito bem. Então, tendo feito essas medidas, você pode compará-las depois. Tá? Então, suponha que você obtenha esses dois valores. Como é que você vai decidir se essas medidas são concordantes ou não? A forma de você decidir, uma forma rápida e gráfica de você decidir, é fazer o gráfico das duas medidas com o valor médio mais ou menos a incerteza. Tá, se as duas medidas coincidirem, você tem um indicativo muito bom de que as duas formas de medir resultam no mesmo valor ou em valores compatíveis, na verdade, concordantes entre si. Ok? Então façam isso em casa. Acho que é uma maneira interessante, né, de testar a propagação de incertezas. Bom, pessoal, era isso o objetivo da aula, apresentar essa propagação, e essa é uma das técnicas de F129 que vão acompanhar vocês por todo o laboratório e por todos os laboratórios que vocês vão ter depois. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até mais.